Olá, pessoas! Aqui é a professora Daniele, de Ciências, e esse é o nosso vídeo 3, Organização Biológica dos Seres Vivos, que na sua apostila está na página 40. Mas não vamos esquecer que já tem aqui no canal o vídeo 1 e o vídeo 2, e que é muito importante que você assista na sequência, sem pular nenhum, porque tem informações muito importantes para a gente lá. Tô de olho, hein? Como sempre, a gente vai começar pelo nosso registro. Coloca a data, Rio de Janeiro, 11 de março de 2021, aluno turma, e o tema da aula de hoje, vídeo 3, Organização Biológica dos Seres Vivos. Os próximos itens do resumo a gente vai completar lá no finalzinho, mas já deixa essa primeira parte preparada. Na aula passada, a gente aprendeu que todos os seres vivos são formados por pequenas unidades morfofisiológicas, as células. Isso quer dizer que a menor porção de todos os organismos vivos que ainda conserva estrutura e atividade fisiológica é a célula. A célula sozinha é um mini-organismo independente, isso é, ela é delimitada por uma membrana plasmática e dentro do citoplasma ocorrem todas as atividades fisiológicas que a mantêm viva. Porém, existem seres vivos que são unicelulares, isto é, possuem uma única célula, e há seres vivos que são pluricelulares, isto é, são formados por muitas células. Quando um organismo é pluricelular, ele pode aumentar em tamanho e complexidade. Nos organismos pluricelulares, grupos de células semelhantes, ou seja, que possuem a mesma forma e a mesma função, formam um tecido. Isso quer dizer, por exemplo, que as células chamadas neurônios formam o tecido nervoso, que é especializado em capturar estímulos, sejam internos ou externos, e produzir uma resposta. Observe que nessa imagem, uma pessoa rapidamente retira a mão da panela após se queimar. Primeiro, o neurônio sensitivo detectou o estímulo de dor e transmitiu essa informação através de impulso elétrico até a medula espinhal. Lá na medula espinhal, esse sinal é transmitido ao neurônio de associação, que por sua vez está ligado ao neurônio motor, cuja reação é retirar imediatamente a mão da fonte de calor. Isso que você acabou de ver é um ato reflexo, que é uma reação automática do sistema nervoso que, para ser imediata, não é processada pelo cérebro. Então, você já entendeu que várias células com a mesma forma e função formam um tecido. E tecidos formam órgãos. Agora vamos voltar para o exemplo que usamos. O cérebro é um órgão. Ele é formado por tecido nervoso, mas também por tecido conjuntivo. O cérebro é envolvido por 3 membranas, as meninges. Essas meninges é que são formadas por tecido conjuntivo. As meninges são como capas que envolvem e protegem o cérebro. Temos a dura mater, que é a mais externa, a pia mater, que é a do meio, e a aracnoide. A infecção das meninges, causada por um micro-organismo, chama-se meningite e é bastante grave, pois o cérebro é um órgão bastante sensível. O cérebro, por sua vez, é apenas um dos órgãos do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que contém o encéfalo e a medula espinhal, e sistema nervoso periférico, que contém os gânglios e os nervos. Perceba que o cérebro é um dos órgãos do encéfalo, que você está vendo aí do lado esquerdo da imagem. E no encéfalo temos o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e outros órgãos. Então, a gente já viu até agora que células formam tecidos,
tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas e sistemas formam o organismo inteiro. Uma outra escala de organização biológica dos seres vivos envolve não só o ser vivo com seu próprio organismo, mas também com outros elementos, vivos ou não vivos, que fazem parte do seu meio ambiente. Nesse ponto de vista, temos os seguintes níveis de organização: a biosfera, que é todo o conjunto de ambientes do planeta onde há vida e é formada por vários ecossistemas. Cada ecossistema possui um conjunto de fatores bióticos e abióticos. Os elementos bióticos de um ecossistema são aqueles que têm vida, os seres vivos, pode ser animal, vegetal, fungo, decompositor, o que for. E os abióticos são elementos sem vida, que pode ser água, ar, luz, temperatura, umidade e etc. Cada ecossistema é então formado por várias comunidades. Cada comunidade é formada por várias populações e cada população é formada por vários organismos. Eu gosto muito de citar o Campo de Santana como exemplo de mini ecossistema, vamos dizer assim. O Campo de Santana é um parque que fica bem pertinho da Estação Central do Brasil. Quando você entra lá, nem parece que está exatamente no meio do centro da cidade do Rio de Janeiro. Tem lagos, grutas, árvores centenárias, gatos, cotias, pavão, cisnes e vários outros animais e vegetais. Então vamos tomar o Campo de Santana como exemplo de ecossistema. Quais são os fatores abióticos do Campo de Santana? Bom, seriam a umidade, a temperatura, a ventilação, a iluminação natural e etc. E os fatores bióticos? Aí seriam todos os seres vivos que ali vivem, sejam eles macroscópicos ou microscópicos. Para a gente fechar aqui o nosso entendimento. Então, vários organismos da mesma espécie formam uma população. Várias populações de espécies diferentes formam uma comunidade. Várias comunidades formam um ecossistema e vários ecossistemas formam a biosfera inteira. Agora a gente vai concluir o nosso registro sobre a aula de hoje. O cabeçalho você já colocou lá no início da aula. Rio de Janeiro, a data, aluno turma, vídeo 3, Organização Biológica dos Seres Vivos. Item 1. Agora você pode ir pausando para que dê tempo de você copiar com um pouquinho mais de calma. Então, item 1. Os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Item 2. Organização biológica de um organismo pluricelular. 2 pontos. Células, setinha, tecidos, setinha, órgãos, setinha, sistemas, setinha, organismo. Item 3. Organização biológica dos seres vivos com seu meio ambiente. Organismo, setinha, população, setinha, comunidade, setinha, ecossistema, setinha, biosfera. Item 4. Um ecossistema é formado por fatores bióticos, abre parêntese, seres vivos, fecha parêntese, e fatores abióticos, abre parêntese, elementos sem vida, como por exemplo,
umidade, temperatura, iluminação, profundidade e etc. Aí, lá na página 40, a gente tem uma atividade. Tá assim: você pode responder em seu caderno se quiser. E professora, se eu não quiser? Aí, amigo, você faz o seguinte: se você não quiser, você vira a chavinha e queira, tá bom? Porque é importante para a gente saber se a gente conseguiu entender tudo aquilo que foi colocado. E então você vai dar uma pausa, vai copiar isso no caderno e vai tentar responder sozinho. Já já você vai despausar o seu vídeo e a gente vai corrigir. E tem umas observações importantes que eu preciso fazer na correção, tá? Porque essa atividade ela tem gabarito. E se você tiver acesso ao gabarito sem que eu faça essas observações, pode ser um pouquinho complicado de você entender, tá bom? Então, pausa, dá os minutinhos aí que você precisa e já já você vai despausar. Pronto, então tá aqui. Aqui a gente vai fazer a correção, tá? Então, a pergunta A foi: qual é a diferença entre o ser unicelular e um ser pluricelular? Bom, um ser unicelular é aquele indivíduo que tem uma célula só. Pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. E os pluricelulares são aqueles organismos formados por muitas células. E ali no gabarito, só fala o que é organismo unicelular. Ele não está corrigindo, na verdade, as duas perguntas que a questão fez, tá? Por isso que precisava dessa observação. Na questão B, que níveis de organização encontramos em seres pluricelulares? Ora, a gente acabou de fazer isso aí quando a gente fez o registro. Tá aí a importância do registro para a gente, está fresquinho na memória. A gente tem primeiro células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo completo. E quando a gente olha no gabarito, a gente percebe que não está respondido, né? Primeiro nível de organização dos seres vivos pluricelulares é a formação de tecido. Então, você vê que o gabarito, na verdade, não respondeu a pergunta, tá? Então, C. Dê exemplos de diferentes células do organismo humano. Aí você pode colocar vários exemplos que podem vir à sua mente agora. A célula do sangue, as células musculares, a gente viu as células nervosas, que são os neurônios. Quer dizer, tem várias células que você poderia ter colocado aí, como célula óssea também, tá? Então, a C está respondido certinho de acordo com o gabarito. E na D, o que são tecidos? Também está fresquinho. A gente sabe que quando as células com a mesma forma e função se juntam para realizar a mesma atividade fisiológica, ela está formando um tecido. Como, por exemplo, a gente viu os neurônios formando o tecido nervoso, que tem a função de captar os estímulos internos ou externos e produzir uma resposta, tá bom? Aí você coloca isso aí de acordo com as suas palavras, tira uma foto e me manda junto com o registro que você acabou de fazer, tá bom? Agora você vai tirar uma foto do seu registro, esse que a gente acabou de fazer, e vai enviar essa foto para o WhatsApp da Oi, 988-02-3728. Você tem até o dia 25 de março de 2021 para mandar uma foto desse registro para que a sua presença seja contada para a aula de hoje. Agora não se esqueça de se inscrever no canal,
assistir o vídeo até o final e fazer a sua pergunta sobre a aula de hoje aqui no espaço dos comentários. Até a próxima semana, um beijo, tchau, tchau!